Olá, eu me chamo Eduardo, esse é o Lição Nerd, e o foco da nossa análise de hoje será o coronel mais amado do povo, Roy Mustang, o Alquimista das Chamas, e um dos personagens principais dentro de Fullmetal Alchemist, o qual demonstra grandes comportamentos e ideais de um líder. Então já deixa o like e entra comigo nessa jornada através do inscreva-se. Sem mais delongas, sejam bem-vindos. Antes de começar, me fala aí nos comentários o que você leva em consideração para classificar alguém como líder. Vai, eu vou te dar um tempinho. Já que você pensou a respeito, irei te mostrar uma breve ideia sobre o que eu considero como alguém capacitado para liderar. Se o sucesso foi alcançado, o mérito é da equipe, mas se o que atingimos foi o fracasso, a culpa é do líder. Essa é a frase que eu levo como base para caracterizar qualquer um como um líder. Primeiro de tudo, quero deixar bem claro que líder não é um cargo, mas sim uma conquista dada pelos outros que te permite ter a capacidade de influenciar pessoas para que estas façam o que é desejado, buscando melhorar o ambiente organizacional e inspirar os seus companheiros frequentemente para que o propósito geral do grupo seja cumprido. Dito isso, é importante acrescentar que ser líder e ser um chefe são coisas completamente diferentes. O líder é a primeira pessoa a assumir a responsabilidade e a direcionar a equipe, sendo capaz de ser respeitado e não abusar do poder. Já um chefe, de forma bem genérica, pode ser o indivíduo que usa da hierarquia para obter resultados em cima das outras pessoas, normalmente sem preocupar-se com motivá-las ou em colocar as mãos na massa. E eu sei que tem casos e mais casos, não estou querendo dizer que todas as pessoas são assim, mas que isso é o que acontece com mais recorrência. Nesse viés, conseguimos perceber algumas características de Roy Mustang e dos diversos líderes que habitam o nosso mundo, sendo elas ter empatia, saber se comunicar, ter controle emocional, entre outras qualidades. Tudo isso reflete na forma como você age e em como os outros te veem. Portanto, fique focado para aprender como o alquimista se comporta e como você deve se comportar para ser um exemplo de liderança. Já estão acostumados, né? Olha o resuminho. A história de Fullmetal Alchemist gira em torno de dois irmãos, Edward e Alphonse Eric, os quais são fascinados pela alquimia e por esse motivo conseguem aprendê-la ainda bem novos. Outros aspectos a serem considerados são a inexistência de uma figura paterna, pois seu pai os abandonou quando eles ainda eram bem jovens. Será que ele foi comprar cigarro? Tá bom, ignorem isso. E outro ponto a ser considerado é a importância que a mãe deles tinha para o núcleo familiar que restou, no caso os dois irmãos e ela. Afinal, ela era a fonte de conforto e de amor que os irmãos possuíam. Porém, com o passar do tempo, a mãe, chamada de Trisha, contraiu uma doença avassaladora e infelizmente sucumbiu à morte. Depois de seu ocorrido, Alphonse e Edward tentam trazê-la de volta usando uma técnica de alquimia proibida, a transmutação humana, que basicamente consiste em de fato reviver alguém que já foi morto. Contudo, como o princípio básico da alquimia é a troca equivalente, ou seja, para conseguir criar algo é necessário fornecer uma coisa de valor similar. Levando em conta essa ideia, ao tentarem ressuscitar sua mãe, alguém deveria ser sacrificado, pois apenas vida pode valer o custo de outra, um risco muito alto a se pagar. Em meio à situação, a transmutação não obtém sucesso, e para piorar, o desespero dos irmãos, Ed perde sua perna e Alphonse perde seu corpo, ou seja, eles tiveram mais perdas do que antes. Edward, em meio ao desespero, oferece seu braço para conseguir trazer pelo menos a alma de Al para dentro de uma grande armadura metálica. Anos depois, eles queimam sua casa, deixam a sua cidade natal e vão em busca de encontrar a Pedra Filosofal para conseguir trazer os membros de Ed e o corpo de Al de volta. Essa é a aventura que os dois viverão. É importante mencionar que Ed tem um talento nato para a alquimia, e por esse motivo, logo se torna um alquimista federal e ganha o título de Alquimista de Aço. Daí vem o nome do anime. Dentro dessa jornada, eles descobrem que essa mística pedra, que pode nem existir, é visada não só por eles, mas como também por muitas outras pessoas. Essa é a premissa da história, mas como você já viu, iremos voltar nossa atenção para um dos personagens que os protagonistas conhecem, o Coronel Roy Mustang. Agora sim, bora lá! Um exemplo de liderança. Não seja hipócrita. Uma das características base para ser considerado um líder é falar e fazer o que diz, até porque ações são mais fortes que palavras. E tenho certeza que você não gosta ou até mesmo odeia gente que não cumpre o que diz. Aquele tipo de pessoa que só fica te enganando e fazendo você perder seu tempo. Sim, é complicado.
Mudando de perspectiva, ser a pessoa que, em momentos de dificuldade, é capaz de colocar a própria pele em jogo para tentar mudar o cenário, ou seja, put yourself in the game, e mostrar que você está disposto a correr os mesmos riscos que todos os outros indivíduos, independente do seu cargo ou importância, apenas reforça sua imagem, pois as palavras que você verbaliza não são vazias, elas têm o poder de impulsionar um grupo a tomar a decisão. Só imagina, quando não há um exemplo a ser seguido, as coisas não vão para frente. Nesse sentido, evite se tornar e dar atenção aos indivíduos que apenas ordenam as tarefas, já que eles são, muitas vezes, vistos como tiranos e por esse motivo não ganham respeito alheio. Roy Mustang toma tanta dianteira que fica correndo sérios perigos de vida, mas, pelo menos, ele impulsiona seus subordinados a seguirem seus passos, facilitando o envolvimento do grupo e a resolução do problema. E tem mais, imagino que ele não teria adquirido uma reputação tão boa simplesmente pelo cargo de coronel que exerce, e volto a falar o porquê, a liderança não é forçada, mas sim conquistada. Tome a iniciativa. É fato que aqueles indivíduos que são pioneiros em algum tipo de pensamento ou em alguma ação na sociedade tendem a ser mais valorizados pela grande parte das pessoas. Basta pensar um pouco. Einstein foi reconhecido por ser o pai da física moderna. Leonardo da Vinci foi idolatrado por ter criado obras maravilhosas. Algum aluno da sua sala recebeu a atenção de todos por se indicar a participar de algum evento durante a aula, entre muitos outros casos. Esse tipo de atitude serve como um estopim para o desenvolvimento de um comportamento de liderança, pois aqueles que tomaram a iniciativa ganham destaque e servem de exemplo para os demais, tornando-se alguém que deve ser seguido. O magnífico alquimista das chamas segue o mesmo caminho, e eu vou citar dois casos em que isso acontece. Um deles ocorre quando seu melhor amigo Hildes é morto em uma cabine telefônica, e, ao saber o que aconteceu com ele, Roy é o primeiro a desconfiar e a buscar o assassino do seu grande companheiro. Outra situação, mais ao final do anime, e ainda mais tensa, é quando Roy Mustang decide se pronunciar em meio aos outros oficiais do exército, acusando o atual Führer de ser um homúnculo, isto é, um ser artificial formado pela Pedra Filosofal que representa um dos pecados capitais. Nesse caso, ele estava certo, e o pecado que ele representa era a ira. Eu sei que normalmente ficamos ansiosos e com medo de fazer coisas que não conhecemos, mas sair da zona de conforto é essencial para melhorar sua confiança e para transmitir uma imagem empoderada para as pessoas ao redor. O Coronel Mustang faz isso sem pensar duas vezes, mesmo que alguns inimigos sejam gerados por esse motivo, porque os indivíduos que o acompanham confiam nele sem hesitar, aspecto que mostra o quão capaz ele é. Assuma a responsabilidade. O ser humano que coordena os demais deve se considerar 100% responsável por tudo o que acontece com o seu time, assim como aquela frase do início menciona, pelo fato de, ao tomar a culpa para si mesmo, o líder inibe um contexto de julgamento, onde o ódio recairia sobre as pessoas que cometeram os deslizes em alguma etapa da atividade, e, além disso, reafirma sua posição, impactando de forma positiva a todos, pois aqueles que erraram não ficaram receosos e aqueles que foram prejudicados pelo erro não ficaram com raiva. Agora, ambos os grupos estão focados em ir para uma próxima oportunidade e alcançar o sucesso seguindo os conselhos do líder. O alquimista faz isso recorrentemente, adotando uma postura de extrema responsabilidade, em que qualquer coisa que ocorrer com seus subordinados ou com as pessoas comuns apenas será um reflexo da sua incompetência em tomar decisões e liderar o grupo para o objetivo. A partir disso, quero ressaltar que todos somos humanos e por esse motivo estamos propensos a cometer erros. Logo, antes de sair apontando o dedo para os outros, reflita sobre si mesmo e comece a tratá-los como indivíduos. Só assim eles te respeitarão. Acredito que vocês tenham compreendido os princípios que moldam o comportamento de um líder e que tenha ficado claro como nosso querido coronel é um exemplo de liderança. Por esse motivo, te recomendo aplicar esses ideais e tirar uma conclusão prática sobre como influenciar e conquistar as pessoas. Só lembrando que isso é parte de um processo, não de uma mudança repentina. Então, não fique chateado por não ter esse tipo de comportamento ou não consegui-lo rapidamente. Afinal, hábitos são construídos todos os dias e basta começar para que você se torne o próximo líder do seu grupo. Essa foi a reflexão sobre o alquimista das chamas, Roy Mustang. Bem, eu espero que tenham gostado, obrigado pela atenção e até a próxima.